Mostra aqui para mim, mostra aí o Lúdio Cabral do PT, que já está aqui conosco, né, para uma entrevista especial. Ele que foi escolhido da base governista para disputa ao governo do estado. E olha, acabou pegando muita gente de surpresa, porque essa reunião aconteceu ontem na residência do deputado federal Carlos Bezerra, com a participação do PR, a participação do PCdoB, mas do PROS também, mas com a ausência do PSD. E lá ficou decidido pela escolha de Lúdio Cabral. Acompanhe essa matéria feita pelo Osmair Thiago, na tela. Eleições se aproximando e as peças desse tabuleiro político se mexendo. Olha só, reunião quentíssima e novidades hoje à tarde. Essa reunião aconteceu na residência do deputado federal Carlos Bezerra. Olha ele aqui no Palácio Paiaguás. Reunião envolvendo vários partidos aliados ao Palácio Paiaguás, ao governador Silval Barbosa. E ficou definido que alguns desses partidos, eles decidiram pela candidatura de Lúdio Cabral do PT. O vice do Lúdio será Rogério Ferrarini, um empresário de Lucas do Rio Verde. E esses partidos, comandados aí através da pessoa de Carlos Bezerra, eles vieram aqui para o Palácio Paiaguás informar esta decisão ao governador Silval Barbosa. Aconteceu depois de uma reunião na casa do senhor? A decisão da maioria dos partidos que estiveram lá em casa. Quais foram os partidos? Lá teve o PMDB, o PT, o PROS, o PR e o PCdoB. 5 partidos. O governador aceitou a decisão pluripartidária. Ele estava aguardando isso. Tá? Os partidos vieram comunicar a decisão aqui ao governador. Comunicar ao governador. Então, a partir da semana, os advogados dos partidos já vão sentar para formatar a chapa para as convenções, porque a do PMDB é sexta-feira já. Tá, e por que dessa decisão envolvendo esses partidos aliados aqui ao governo? Por N razões. Eu acho que eles tinham simpatia pelo Julié e tinha pelo Lúdio também. Mas na última hora, alguns partidos que definiram pró-Lúdio, que tinham tendência pró-Julié. É o caso do PR e de outros partidos, que optaram pela candidatura do Lúdio. Aí o Lúdio ganhou corpo no final, ganhou a maioria. Ficou praticamente o PMDB isolado com o Julié. Com esta decisão, o PSD de José Riva ficou sozinho, excluído num canto. E José Riva já disse que também será candidato ao governo do estado numa terceira via. Carlos Bezerra deu também esta informação relacionada ao Riva com essa terceira via para a candidatura aqui para o Palácio Paiaguás. O partido do Riva hoje tem o maior número de prefeitos e também de vereadores de todo o estado. Eu acho que ele tem potencial para isso não prejudica em nada. 2 candidaturas da situação. Nós, no segundo turno, a gente se une. Tá? Vamos disputar no primeiro turno e se unir no segundo turno. E nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Rondon o Lúdio Cabral do PT. Lúdio, prazer em tê-lo conosco aqui. Prazer, Aguinaldo. Obrigado pela sua vinda. Uma honra, agradeço o convite. Satisfeito, feliz com a escolha até enfim? Feliz, honrado pela confiança que os partidos depositaram no meu nome e com consciência da grande responsabilidade que eu tenho de apresentar um projeto de renovação para o nosso estado. Bom, então a majoritária da base governista está sacramentada. Lúdio Cabral, PT, cabeçando, governo do estado, o Rogério Ferrarini, ex-prefeito... Foi candidato a prefeito em 2012. Em Lucas do Rio Verde, foi derrotado na ocasião do PMDB. Quase venceu as eleições lá também. Quase venceu. E agora decidiram também o Wellington Fagundes, nosso senador. Do PR no Senado da República. Há quem diga, Lúdio, que ainda vai ter mudanças, principalmente
na vice-governança. Isso ainda é possível? Bom, nós definimos já a chapa majoritária e estamos num diálogo com o PSD, no sentido ainda, num esforço ainda de ter o apoio do PSD, que é um partido importante no nosso estado, tem lideranças importantes, 38 prefeituras, mais de 200 vereadores, é uma bancada representativa na Assembleia. Nós queremos o apoio do PSD e no formato da chapa hoje a primeira suplência do Senado está em aberta para esse diálogo. Bom, nós vimos aí nos últimos meses, principalmente mais acirrado agora nas últimas semanas, um embate interessante entre o PSD, com Chico Daltro, querendo ser o candidato da base, o Julier Sebastião, o juiz do PMDB, também já dando por certo como sendo ele o nome da base governista, porque essa foi uma promessa feita a ele para que ele fosse pro PMDB, e o seu nome. E o seu nome sempre despontando, mas com discordâncias dos outros. O senhor já conversou com eles a partir do momento em que ontem ficou decidido pelo seu nome? Bom, primeiro que, assim, todas as pré-candidaturas apresentadas até então eram pré-candidaturas qualificadas, credenciadas para cumprir essa honrosa tarefa de disputar o governo do Estado. Eu, no final de janeiro, quando me apresentei ao PT e aos partidos aliados como pré-candidato, cumpri a minha tarefa, que foi a tarefa de percorrer todo o Estado, visitar cada um dos municípios do nosso Estado, no sentido de me apresentar para as lideranças locais, para as nossas bases, ouvir a população, conhecer com profundidade a realidade e as expectativas das pessoas em torno do significado do próximo mandato de governador, para a partir daí ter os subsídios para o programa de governo que estamos elaborando. E graças a Deus esse movimento foi um movimento muito positivo. Dos 141 municípios eu visitei 123, não concluí os 141, estava programado para fazer isso no último final de semana e no início dessa semana. Fiquei em Cuiabá por conta dessas articulações finais, dessas últimas reuniões, mas pretendo fazer isso já na semana que vem, para me credenciar e me colocar em condições de cumprir a tarefa que os partidos agora me delegavam. Eu vinha acompanhando todas as reuniões, dialogando com as lideranças de todos os partidos, me colocando à disposição e esperando a decisão, a melhor decisão, a decisão de quem melhor nos representasse. Tive a honra de ter sido ontem escolhido e vou me esforçar para honrar esse apoio. Nós já estamos vendo desde ontem os partidos se mexendo, principalmente vimos o PR tentando apaziguar as coisas através do deputado federal Wellington Fagundes, acalmando os ânimos do PMDB, principalmente do Julier Sebastião, oferecendo a ele a oportunidade de uma disputa para a Câmara Federal, que provavelmente deve acontecer. Agora, e com relação a Chico Daltro? Porque nós estamos vendo aí aquilo que pode ser um indício de um racha, uma vez que nós estamos ouvindo o PSD tentar construir uma terceira via com José Riva encabeçando. Como é que você pretende, dentro desse contexto também, aí, aglutinar o PSD, uma vez que você agora tem esta árdua missão? Não, como eu disse, assim, todas as lideranças são qualificadas, e eu espero sinceramente ter nas nossas chapas tanto o Chico Daltro quanto o Julier. É lógico que cabe a cada partido definir o melhor papel a ser cumprido por cada um deles. E eu, caso não tivesse sido escolhido, eu prontamente me posicionaria como soldado para apoiar aquele que fosse nos representar nessa disputa. E o diálogo com o PSD eu entendo necessário, porque a nossa intenção é ter um palanque forte para a reeleição da Dilma e ter todos os partidos da base unidos aqui no Estado para que tenhamos condições de fazer uma disputa bastante qualificada, propositiva, pautada no debate do futuro do nosso Estado e de melhor qualidade nos serviços públicos para realizar os direitos da nossa população. As convenções partidárias, Lúdio, começam a acontecer a partir de amanhã, dia 27, vai se estender até o dia 30. Vai haver uma grande movimentação nesse tabuleiro político no Mato Grosso. E nós sabemos que a política ela tem uma peculiaridade, né? Muitas vezes a maneira como se dorme não é a maneira como se acorda. E hoje nós já estamos vendo aí
esse interesse da aproximação da vinda do PSD. A vinda do PSD pode passar, de repente, por uma abertura para vice-governador, trazendo o nome, por exemplo, de Rui Prado, que era o ex-presidente da FAMATO, um homem muito bem conceituado no estado de Mato Grosso. Isto pode ainda acontecer e aí o PMDB se contentar em abrandar as coisas para o lado do Rogério Ferrarin, oferecendo para ele uma outra oportunidade? Bom, não é uma tarefa que cabe a mim decidir. Eu, sinceramente, estou muito honrado com o Rogério Ferrarin na condição de vice-governador, porque eu acredito que o perfil do Rogério complementa o meu perfil. Eu tenho militância na capital, na saúde pública, como servidor público, nos movimentos sociais, no PT. O Rogério é também um jovem, tem 36 anos, já disputou uma prefeitura de uma cidade importante, tem pegada, é animado, é empresário do agronegócio, portanto tem diálogo com esse setor importante da nossa economia, é de uma cidade importante que é Lucas do Rio Verde, cidade do nosso ministro da Agricultura, do governo da Dilma, o Neri Geller. O Rui Prado tem uma capilaridade muito grande entre as entidades que representam os produtores rurais do nosso estado. Ele na chapa também agregaria bastante. Hoje, o cenário com o qual nós trabalhamos é da possibilidade de ter a primeira suplência do Senado ocupada pelo PSD, mas não é uma tarefa que cabe a mim discutir, cabe a mim acatar aquilo que os partidos no diálogo identificarem como o melhor formato para a chapa. Eu queria até convidá-lo a ouvir a fala do deputado José Riva, do PSD, com relação à possibilidade do lançamento do seu nome, conforme ele mesmo disse, caso os companheiros assim achem viável. Vamos acompanhar juntos esta fala do deputado José Riva na tela. A notícia estourou como uma verdadeira bomba no meio político. Os prefeitos do PSD reuniram hoje pela manhã com o deputado Riva e pediram para que ele seja o candidato do partido a governador. Riva anunciou logo em seguida que pretende reavaliar a sua posição de não disputar a eleição e voltar atrás da sua decisão. Na verdade, essa é um pedido dos prefeitos, não só do meu partido, mas basicamente do meu partido, que pleitearam a possibilidade de eu colocar meu nome. Conversei ontem muito com o vice-governador Chico Dalto, que sempre colocou que a qualquer momento que tivesse alguma possibilidade da minha candidatura, ele estaria junto e nos apoiaria. Mas é uma decisão que precisa ser tomada e eu não tomei. Não tomei porque eu fiz todo um trabalho de desmobilização de uma eventual candidatura. É natural que para você voltar a toda essa discussão, faltando 5, 6 dias para encerrar o período de convenção, não é tão fácil assim. Então hoje nós vamos nos reunir, vamos conversar primeiro internamente no partido. Se houver essa possibilidade, se nós acharmos que tem viabilidade política, jurídica, estrutural, nós vamos reavaliar. O senhor estaria disposto então? Vamos avaliar junto com o grupo. Acho que para mim dizer essa palavra estou disposto, ela tem que ter no mínimo alguma viabilidade dentro do grupo. Tem uma série de situações que precisariam acontecer. E não é tão fácil assim de acontecer. Então eu prefiro primeiro fazer essa avaliação com o grupo, com os prefeitos, com o diretório do meu partido, para a partir daí começar alguma conversa. Quando o senhor coloca que vai reavaliar a posição, é porque também existe o interesse. Senão o senhor poderia matar o assunto agora e dizer não vou nem reavaliar. Olha, eu disse o tempo todo, não quero ser candidato, mas a partir do momento que pedem, e os prefeitos inclusive se prontificaram a fazer uma conversa conosco, nós queremos ouvi-los, ouvir os deputados do partido, ouvir o diretório, ouvir a executiva, para tomar uma posição para não dizer que eu não quero de forma alguma contribuir com o partido. E outra também, uma durinha só não faz verão, você não adianta pensar que o PSD tem possibilidade de alavancar uma candidatura sozinho. Então depende de uma aliança que tem que ser costurada, tem que ser construída e faltam muito poucos dias. Então a viabilidade é pequena, mas eu não posso, no mínimo, dizer, olha, vamos reunir, vamos conversar. E qual a posição do vice-governador Chico Daltro?
de que se houver a minha pretensão, e essa pretensão eu só posso definir depois dessa conversa, ele não tem nenhum problema, pelo contrário. E com relação aos partidos da base aliada, o senhor poderia ser, nesse caso, o candidato da base aliada ou o PSD estaria com outro projeto independente dos partidos da base do governo? Eu não posso responder isso porque essa decisão ela tem que ser interna do PSD. A hora que o PSD decidir, a hora que eu tiver à disposição, aí sim eu procuraria o PT, o PMDB. Não pretendo procurar nenhum partido antes de definir isso internamente no PSD. A convenção do PSD acontece quando? Dia 30. A sua condição jurídica permite, deputado? É uma discussão que foi feita, todos os juristas alegam que eu sou elegível, existem pareceres dando conta da minha elegibilidade, isso eu já sabia há algum tempo, mas como eu não tinha disposição de ser candidato, nunca me interessei em aprofundar nessa discussão. Repercutiu durante todo o dia de hoje a entrevista do deputado Riva, que está reavaliando a sua posição e pode disputar a eleição como candidato a governador. O governador Silval Barbosa também falou a respeito dessa notícia, do nome do deputado Riva para ser candidato a governador. É o candidato. O PSD vem na discussão com um candidato, que é o vice-governador Chico Dalto. Se por uma decisão partidária eles resolveram trocar o candidato, o Riva é um homem experiente. Já está na política há quantos anos? Tem uma base partidária nesse estado extraordinária. Se ele teve essa decisão, está em condição de disputar, vai ser uma bela disputa. Bem, sem dúvida nenhuma, isso ainda vai dar o que falar. Há quem diga, Lúdio, e aí talvez você possa nos dizer com mais propriedade, que essa terceira via também ela está sendo preparada para acomodar o PTB de Séries que não abre mão de ser candidata à disputa ao Senado da República. Até que ponto seria interessante essa terceira via para o candidato Lúdio Cabral da base governista? Bom, essa terceira via nesse formato é uma outra possibilidade. Na política não dá para descartar nenhuma possibilidade. Agora, o esforço nosso é no sentido de unir os partidos da base da Dilma para termos um palanque forte, coeso, unificado, para fazermos uma disputa com o máximo de capilaridade possível em todo o estado, em todos os municípios do estado. Lúdio, saindo um pouquinho dessa questão partidária, já está definido, está ficando muito claro isso para o eleitor mato-grossense. Nós estamos falando agora para grande parte do estado de Mato Grosso. O senhor tem 43 anos de idade. Atuou na rede pública como médico profissional da medicina, na área de saúde, durante muitos anos, 17 anos aproximadamente ou mais. Ex-vereador por Cuiabá. O senhor se sente preparado para disputar uma eleição com o governo do estado de Mato Grosso, não tendo esta experiência no executivo, apenas no legislativo, Lúdio? Agnello, assim, essa pergunta ela é excelente. Eu, guardadas as devidas proporções, eu me sinto tão preparado quanto Lula estava para assumir a presidência da República sem antes ter exercido qualquer mandato no Executivo. Porque o que nós precisamos para governar é ter sintonia com a vontade, com o sentimento das pessoas mais humildes. É isso que a gente traz para o interior do governo, aliado à nossa capacidade de mobilizar esforços coletivos, de buscar quadros técnicos qualificados em cada área para dar rumo, para dar sentido ao governo. O papel do governador é dar direção, é dar o rumo, é por aqui que a gente vai. Esse é o foco prioritário do nosso governo e ter essa capacidade de um esforço de mobilização do ânimo dos servidores públicos, do ânimo dos partidos políticos, do ânimo da própria população, para realizar um governo que seja satisfatório, que consiga enfrentar os problemas e os desafios que o Estado tem. Eu confesso para você que eu tinha uma militância muito concentrada aqui em Cuiabá. Eu construí minha trajetória em Cuiabá, 17 anos como médico na saúde pública, lá na ponta do sistema, 8 anos de militância na política, lá no parlamento em Cuiabá, que é uma escola de vida, quase sempre em minoria, sempre na oposição, sempre enfrentando
poderes muito fortes para lutar em defesa dos direitos da população. O maior resultado da trajetória eu colhi na disputa da prefeitura. A pergunta que você me faz hoje me faziam em 2012, quando ainda vereador disputei a prefeitura. As pessoas, Lúdio, você, 2 mandatos de vereador, disputar a prefeitura da capital. A população ela é sábia, a população é inteligente, ela conseguiu na campanha captar o sentido do governo que iríamos realizar. O resultado que eu alcancei, mais de 140 mil votos, foi muito expressivo, foi o que me colocou diante da responsabilidade que eu assumo hoje. Em janeiro eu comecei a percorrer o estado, visitei distritos que nunca foram visitados por nenhum candidato a governador, por nenhum governador em exercício do mandato. Conheci com profundidade, com detalhe a realidade do nosso povo e estou apaixonado por Mato Grosso e animado com a possibilidade de ser governador. Não para sozinho resolver os problemas do estado, mas para mobilizar um governo de união, de um esforço coletivo que envolva prefeitos, que envolva vereadores, que envolva deputados, que envolva os nossos parlamentares nacionais, que envolva as entidades que representam a população, para de forma participativa, num ritmo acelerado, em movimento permanente, enfrentar os desafios que o nosso estado tem. Eu estou muito animado, mas muito animado mesmo. Quem ajuda a eleger, obviamente, vai querer ajudar a governar. E nessas composições partidárias, obviamente, há interesses mútuos, há interesses, obviamente, também, de certa forma, podemos dizer assim, isolados, né? Dentro da sua visão de governo, de gestor, como você já tem pensado a respeito disso, uma vez que você participou de inúmeras reuniões e conversações com esses partidos? Bom, primeiro, nós queremos adotar uma forma nova de governar, buscando a participação da população. Eu, como governador, confirmada a minha candidatura nas convenções e na disputa, se Deus quiser, vencendo, quero estar... Então, isso já é dado como certo, né, Lu? Mas há o processo de formalização ainda para acontecer. A oficialização. Né? E eu tenho que tomar cuidado com a campanha extemporânea, sim, né, ainda não oficializado. Então, eu quero ser um governador que vai estar permanentemente percorrendo o estado. Pelo menos uma vez por ano, estar presente em cada um dos municípios, para, junto com a população e com as lideranças locais, discutir os problemas, definir as ações, assumir compromissos e prestar contas do trabalho realizado. Mobilizar a máquina do Estado, as equipes técnicas, os secretariados, para poder atender a essas reivindicações discutidas abertamente e diretamente com a população. Fazer um governo participativo, compartilhando o poder com a cidadania. Os partidos políticos, eles são fundamentais, nós não podemos de forma alguma dizer que governaremos sem partidos políticos, agora nós adotaremos critérios. E os critérios são, primeiro, o programa que estamos elaborando, que apresentaremos à população durante a eleição, e nós queremos dos partidos uma contribuição com quadros técnicos qualificados, que tenham compromisso público, que tenham sensibilidade humana e que tenham capacidade de liderar as equipes de servidores para mobilizar o ânimo dos servidores e realizar as ações que o Estado tem que realizar. É nesse sentido que eu espero construir o convencimento para o governo que realizaremos, caso tenhamos essa oportunidade. Bom, hoje o senhor está como pré-candidato, né? Obviamente deve ser oficializado o candidato a partir do momento em que finalize as convenções. Normalmente no período de campanha, os candidatos eles são muito cobrados em pelo menos 4 áreas que envolve todo o comportamento de um funcional de um Estado. Área de desenvolvimento, área de crescimento, expansão, área de segurança, área de saúde e também a área da educação. E talvez uma das áreas hoje mais aguardadas por melhorias é a área da saúde, e é a mais problemática hoje. Sendo o senhor um profissional e sabendo exatamente do que vai enfrentar pela frente numa campanha eleitoral, sendo o senhor oficializado, candidato, o senhor está preparado para isso, Lúdio? Porque a população hoje está entristecida com o caos que a saúde toma conta hoje do estado de Mato Grosso.
Agnello, talvez daí venha a maior de todas as motivações que eu tenho para ser governador. Eu, durante 17 anos, eu convivi com a dor, com o sofrimento e com a força das pessoas mais humildes. Eu dediquei a minha formação a estudar o sistema de saúde, a organização dos serviços de saúde, e Mato Grosso é um desafio, porque é um estado continental, a população dispersa em 141 municípios distantes. Para os padrões nacionais, nós somos uma população pequena, inclusive para os parâmetros do Ministério da Saúde, o que implica num desafio enorme para quem for governar o estado em organizar o nosso sistema de saúde. Está muito claro para mim que essa será a maior prioridade. Nós vamos apoiar muitos municípios com recurso para que eles organizem a atenção primária, a saúde da família, para as pessoas terem perto delas acesso a serviços de saúde de qualidade, com acesso a medicamento, a exames complementares, ao profissional médico e a outras profissões. Nós queremos, ao lado disso, também apoiar os mais de 70 municípios que têm hospitais municipais que hoje estão subutilizados. Nós temos já definido no nosso programa de governo a criação de uma ação que nós estamos chamando de Mais Médicos Especialistas. O governador pessoalmente vai percorrer o país em busca de especialistas, especialmente nas áreas básicas, cirurgiões, ginecologistas, anestesistas e pediatras, para ocupar esses hospitais municipais que hoje estão subutilizados, repassar recursos aos municípios para que eles operem esses hospitais, para que gradativamente as crianças, filhas de um município, nasçam no seu próprio município. Isso vai nos permitir uma rede hospitalar de baixa complexidade que vai fazer parto, cesariana, esterectomia, cirurgia de hérnia, de apêndice, de vesícula, dando conta dos procedimentos mais básicos. Nós vamos cumprir a nossa tarefa que é própria do Estado, que é organizar uma rede de hospitais regionais, agora dentro de um outro modelo gerencial. O modelo gerencial que é adotado hoje de contratação de OS, terceirizando os hospitais regionais, é um modelo de custo muito alto. Nós vamos apostar nos servidores públicos, na nossa capacidade instalada hoje, e por meio da gestão direta, organizar nas 16 regionais da saúde estruturas hospitalares de média complexidade para dar o suporte a essa rede de hospitais municipais, para o atendimento de média e alta complexidade estar mais perto de onde as pessoas vivem. Nós precisamos priorizar também uma estrutura de terapia intensiva nas cidades polo, com UTI adulto, UTI neonatal, UTI pediátrica, que é uma carência muito grande hoje. Agora, é lógico isso conciliado a essa oferta de profissionais especialistas, a gente organizar o sistema de saúde. Está preparado, caso oficializado o nome Lúdio Cabral, para enfrentar as oposições que vão vir, que já estão acontecendo no governo Dilma, do PT, e também em cima do governo Silval Barbosa, do PMDB, aliados de primeira hora? Estou pronto para cumprir essa tarefa de fazer o debate político, de comparar os governos, porque o meu adversário também terá ao seu lado partidos e lideranças políticas que governaram o nosso Estado, que têm projetos nacionais em disputa. E eu, com muita honra, com muita tranquilidade, saberei defender as conquistas do nosso governo nacional. Hoje, o filho do trabalhador pode ser doutor. Muito do ódio que se desperta nas oposições contra o nosso governo é porque o trabalhador hoje também vai para aeroporto, viaja de avião, tira férias no Nordeste, vai para o exterior, e uma parcela das nossas elites nunca estiveram acostumadas a isso. Nós temos aeroportos que foram ampliados e reformados por conta da Copa do Mundo, que agora irão servir também a população trabalhadora. O Minha Casa Minha Vida está dando direito à moradia de qualidade para uma parcela importante da nossa população que não tinha acesso ainda. A ampliação das vagas
nos cursos técnicos profissionalizantes. Confresa, lá no Norte Araguaia, tem um IFMT lá, com curso de agronomia, com cursos técnicos de qualidade, as milhares de vagas no Pronatec para a juventude nossa se capacitar e criar as condições de ter oportunidade de empregos de qualidade, o ganho de renda, o apoio aos municípios, as muitas creches que estão sendo construídas em todos os nossos municípios, as escolas que estão sendo ampliadas. Então há muita conquista positiva para o nosso estado do governo federal, e nós iremos fazer esse diálogo com tranquilidade, esse debate com a oposição que só sabe nos atacar. Ela não reconhece as conquistas positivas do nosso estado. O governador Silval Barbosa fez um governo de dificuldade porque assumiu um compromisso muito pesado com a viabilização da Copa do Mundo. Foi uma oportunidade que nós aproveitamos para recuperar 30 anos de atraso no desenvolvimento de Cuiabá e de Várzea Grande. São mais de 50 obras de infraestrutura pesada e de mobilidade urbana sendo realizadas. A maioria vai ser entregue muito brevemente. A própria Copa do Mundo foi um evento maravilhoso para a nossa cidade. Eu fiquei emocionado andando por Cuiabá durante o período de jogos aqui. Estive com muita felicidade na arena, como torcedor, acompanhando os jogos. Cuiabá mostrou uma capacidade de acolhimento muito grande, isso plantou uma semente para o futuro, para o turismo no nosso, para a indústria do turismo no nosso estado. Que o nosso tempo já está praticamente encerrado aqui, Lúdio, né? E nós estamos aí ainda com a Copa do Mundo, né? Muito embora os jogos se encerraram aqui em Cuiabá e Mato Grosso, mas o Brasil ainda joga sábado. Me diz aí, para encerrar a nossa entrevista aí, será que vamos levar esse título mais uma vez ou não? Olha, eu estou triste de enfrentar os chilenos, que fizeram uma festa aqui em Cuiabá, mas nós vamos vencer os chilenos, eu acredito que por 4-1 no sábado. Sim. Depois nós pegamos ou a Colômbia ou o Uruguai, na semifinal a Alemanha, e vamos fazer a final com a Argentina, se Deus quiser. É muita vencer lá no Maracanã. Começamos nessa tarde com o Lúdio Cabral, do PT, ele que será, obviamente, oficializado nas convenções, o nome da base governista para as eleições rumo ao governo do estado de Mato Grosso a partir do dia 1º de janeiro de 2015. Um abraço, muito obrigado pela sua entrevista aqui comigo, pela sua participação ao vivo aqui. Maravilha, eu que agradeço. A você, muito obrigado pelo carinho, pela companhia e a sua audiência também. Uma ótima tarde a você, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Shalom!